Bom dia, pessoal! Dando continuidade à nossa oficina intitulada de Pintura Fluida, Colorindo com Química e Arte, nós vamos trabalhar um pouquinho da relação química e arte, tá? A referência utilizada para esse vídeo é aquele material que eu já deixei disponível para vocês, tanto no WhatsApp quanto no Google Sala de Aula. E aqui eu faço apenas alguns breves apontamentos, como o vídeo é um pouquinho mais curto, são alguns aspectos principais daquele material. Então, para compreender um pouquinho mais dessa relação que se estabelece, eu indico a leitura na íntegra, né, desse texto que eu disponibilizei para vocês. Para dar início à nossa discussão, eu trouxe uma citação do material que está disponível para vocês. E essa citação diz o seguinte: o hall se achava realmente às escuras, e andando há um cheiro de ácido que me fez pensar que a casa fosse de algum indivíduo dada a alquimia. Acendida a vela, vi que não era um laboratório que me achava. Uma mesa ao centro do cômodo e cadeiras ao redor, achava-se tudo ocupado e coberto de desenhos e esboços, e nas paredes que se vi mal, muitas telas pintadas com cores escuras, em cujos quadros não pude bem distinguir. Então, essa citação, o que ela nos remete, o que ela nos traz? Que os ambientes, tanto dos ateliês, né, quanto dos laboratórios dos alquimistas, eram ambientes muito semelhantes, tá? A ponto de causar essa confusão, né, como a própria citação traz. Pensar que a casa fosse de algum indivíduo dado a alquimia, mas depois que ele ilumina o ambiente com a vela, ele percebe que não se encontrava em um laboratório, e sim, de fato, num ateliê. E por que isso ocorre? Por que essa confusão, né, ocorria? Porque esses ambientes eram muito semelhantes, né? Os materiais ou os reagentes químicos que estavam presentes em um laboratório também estavam muito presentes em ateliês. O que isso quer dizer? Que a relação, né, entre a arte e a química, ou entre a arte e as ciências, era uma relação muito intensa e muito próxima, tá? Justamente pelo quê? Por esses ambientes, pelos processos de extração dos materiais, de preparação de pigmentos, de tratamento de outros materiais eram muito semelhantes e fazia com que ambos os ambientes fossem semelhantes, né? Alguns procedimentos eram próximos também. E isso a gente consegue observar se for fazer uma busca histórica lá em receituários, em tratados técnicos, e eles apresentam o quê? Justamente esses procedimentos, né? Tanto receituários, que eram mais voltados para os ateliês, quanto tratados técnicos, que eram mais voltados para os laboratórios, eles eram muito descritivos nesses quesitos de procedimentos, de reagentes, de como fazer, por exemplo, a extração de um pigmento, o tratamento de um vidro, né, colorir um vidro, e muitos materiais em comum, como até aqui é citado, né, o cheiro forte de um ácido. Tá? E o que isso, né, todo esse conhecimento, tanto presente em receituários quanto em tratados técnicos, eles eram, né, nessa época, considerados como conhecimentos superiores. O que isso quer dizer? Quer dizer que não era toda a população que tinha acesso a esse conhecimento. Isso acontecia porque eles julgavam que era manipular a natureza, você fazer esses procedimentos, fazer a extração de determinados pigmentos, fazer a extração de metais, é uma certa forma de manipular a natureza e é um conhecimento superior que não poderia estar acessível a toda a população, né? Só alguns escolhidos ou a quem trabalhava com isso, tá? Mas o que a gente observa ao decorrer dos anos? O que a gente observa até agora? É que essa relação, né, muito próxima entre a arte e a ciência, ou entre a arte e a química, né, os ateliês e o laboratório, essa relação íntima e próxima, né, intensa, ela foi se perdendo, né, ao decorrer da história, ao decorrer dos anos, ela se perdeu. Tanto que hoje a gente observa, principalmente nas escolas, que são duas disciplinas desvinculadas. Tá? E por que isso aconteceu? E isso aconteceu lá com os primeiros artesãos renascentistas, onde eles começaram a produzir tratados de pintura que não traziam todas essas especificações,
né, todos os materiais, todos os procedimentos, por exemplo, para a extração de um pigmento, para alguns tratamentos de materiais. Então eles começaram a produzir tratados de pintura que não traziam esses aspectos, né? Eles estavam buscando o quê? Mais fundamentar a arte, né? Desvinculando-a de outras áreas do saber, como, por exemplo, a mineração e a metalurgia, que, como eu já mencionei anteriormente, eram muito próximas por causa desses procedimentos. E esse movimento, ele abriu brecha para quê? Para uma especialização das ciências, tá? Acabou causando essa segregação que a gente observa até os dias de hoje. E com isso eu trago mais uma citação desse material que diz o seguinte: vestígios desses fragmentos ainda podem ser percebidos mesmo nos dias de hoje. Entretanto, a indissociável relação saber-fazer que fundamenta as artes de manipulação da matéria manifesta-se de forma mais marcante entre os artistas do que entre os químicos. Pensando nisso, talvez devêssemos buscar pelos descendentes dos antigos alquimistas, não nos laboratórios de química, mas sim nos ateliês dos artistas. Então, o que a gente observa? Que apesar de toda essa desvinculação, as raízes dessas duas áreas do saber são, né, muito próximas. E isso foi se perdendo ao decorrer do tempo, certo? Em decorrência do quê? Dessa especialização das ciências. Isso acaba se tornando um fator muito importante para o trabalho interdisciplinar que pode acontecer entre a arte e as ciências, tá? Que é o foco dessa oficina. Trazer essa visualização um pouquinho mais próxima dessas duas áreas que às vezes aparecem muito mais afastadas, principalmente no âmbito escolar. Então a ideia é que a gente possa subsidiar um pouquinho, tá, dessa relação arte e ciência para que vocês compreendam a construção interdisciplinar que pode ser desenvolvida, aqui neste caso, por meio da pintura fluida. Obrigado pela atenção de todos.